pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos retomar um assunto que já foi interrompido há alguns meses atrás, a coesão textual, que diz respeito ao conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. Por ser um assunto que estava interrompido há muito tempo, vamos recordar algumas coisas. A coesão textual pode ocorrer mediante dois tipos. A coesão referencial ou referenciação, que ocorre quando um elemento de um texto faz referência a um outro elemento que pode estar presente no texto ou então ser dedutível de acordo com o universo textual. A outra é a coesão sequencial ou sequenciação, em que são usados procedimentos linguísticos que estabelecem, entre os diversos elementos do texto, diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. Em outras videoaulas nós estudamos diversos tipos de referenciação e sequenciação. No caso da sequenciação, pode ocorrer mediante dois tipos. A sequenciação frástica, quando não são usados procedimentos de recorrência estrita, e a sequenciação parafrástica, quando aí são usados procedimentos de recorrência estrita. No caso da sequenciação parafrástica, nós usamos uma única videoaula que pode ser acessada clicando-se no card que se encontra na parte superior direita da tela para abordarmos 4 procedimentos. E nessa videoaula vamos abordar um quinto procedimento, a recorrência de tempos verbais. Primeiro nós vamos recordar algumas coisas sobre o assunto de conjugação verbal. Segue um quadro. Vejam esse quadro dos tempos verbais do indicativo, que nós já estudamos em outra videoaula. O modo indicativo é o modo usado quando o falante expressa uma certeza sobre um fato. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que todos esses tempos verbais se referem a certezas que o enunciador tem. Vamos classificar esses tempos verbais por 3 características: atitude comunicativa, perspectiva e relevo. Pela atitude comunicativa, os tempos verbais são classificados como tempos de comentário e tempos de narrativa. Os tempos de comentário são os tempos que conduzem o receptor a uma atitude, digamos assim, tensa e engajada. São eles o presente do indicativo, o pretérito perfeito e o futuro do presente. Para entendermos melhor, vejam esse trecho que nós estamos colocando agora. Nós destacamos em vermelho as formas verbais desse texto. Vejam que só foram usados tempos de comentário. Por enquanto, talvez ainda seja difícil de perceber, mas vamos agora abordar os tempos de narrativa, que convidam o receptor a uma atitude mais relaxada. Vejam agora uma outra versão daquele trecho, mas agora usando tempos de narrativa. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Perceberam como é diferente a sensação quando nós usamos tempos de comentário? Vejam agora as 2 versões em cada uma das atitudes comunicativas. Percebam como a versão em tempos de comentário provoca uma atitude receptiva mais tensa. Quanto à perspectiva, os tempos verbais são classificados como tempos zero, sem perspectiva, tempos retrospectivos, ou seja, relativos ao que já aconteceu, e tempos prospectivos, relativos ao que está por acontecer. A perspectiva dos tempos ocorre em conjunto de acordo com a atitude comunicativa. Se a atitude comunicativa for de comentário, o tempo zero será o tempo presente, o tempo retrospectivo será o pretérito perfeito e o tempo prospectivo será o futuro do presente. Então aí o que está acontecendo é o que está no tempo presente. O que aconteceu é o pretérito perfeito e o que está para acontecer é o futuro do presente.
O pretérito perfeito, então, poderia ser chamado de passado do presente. Só estamos chamando isso por enquanto e rapidamente, para que vocês possam entender o uso do tempo. Mas convém dizer uma coisa, ninguém chama assim. Se ficarmos inventando vários nomes para uma única besteira, quem for fazer prova de concurso pode se enrolar. Até agora nós consideramos a atitude comunicativa de tempos de comentário, mas se for a atitude comunicativa de tempos de narrativa, poderemos ter dois tempos zero, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O tempo retrospectivo será o pretérito mais que perfeito e o tempo prospectivo será o futuro do pretérito. Quando falamos eu estudei, estamos falando de uma ação já consumada. Quando falamos eu tenho estudado, também estamos falando de uma ação já consumada, embora uma ação que ainda esteja em andamento. Por outro lado, se usarmos o pretérito imperfeito, eu estudava, nós estamos falando de uma ação que não está propriamente consumada. É uma ação que de alguma maneira está presente, no sentido de que o efeito de alguma maneira está presente. Então poderíamos chamar o pretérito imperfeito de presente do pretérito. Estamos na atitude comunicativa de narrativa. Nesse caso, o tempo retrospectivo é o pretérito mais que perfeito, uma coisa que já havia acontecido, podendo ser chamado a princípio de pretérito do pretérito. Mais uma vez estamos colocando em verde temporariamente para que possam entender o uso desses tempos. Mas ninguém chama assim esses tempos. Não vamos inventar muitos nomes para uma besteira só, senão quem for fazer prova de concurso pode se enrolar. Agora vamos abordar o relevo, que divide a informação entre o principal, que está no primeiro plano, e o secundário, que está no segundo plano. Na nossa língua, o que está em primeiro plano é chamado de perfeito e o que está em segundo plano é chamado de imperfeito. Bem, de qualquer maneira, a recorrência de um tempo verbal tem uma função coesiva, mais precisamente uma sequenciação parafrástica, já que se usa o tempo verbal como um procedimento de recorrência. Vejam esse parágrafo que nós estamos mostrando agora. Reparem que os verbos, destacados agora em vermelho, estão no pretérito imperfeito. Podemos dar uma continuação em outro tempo verbal, por exemplo, o pretérito perfeito. Nesse caso, nós temos uma mudança de relevo. Nós saímos do segundo plano do relato para o primeiro plano. Então, até o final da primeira parte, a recorrência de um tempo verbal, no caso o pretérito imperfeito, deixa claro que tudo que está dito tem uma relação entre si. Cada frase tem uma relação com a outra. Na segunda parte, o tempo verbal não deu mais conta da coesão textual, que ficou por conta da locução adverbial que nós estamos destacando agora em vermelho. Uma locução adverbial é um operador argumentativo que faz com que tenhamos uma sequenciação frástica, não mais parafrástica, porque o tempo verbal deixa de atuar como procedimento de recorrência. Bem, nessa aula nós retomamos o assunto de coesão textual, que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. Assunto esse que, por enquanto, fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim,
mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.